Agora sim, muito boa tarde para você sintonizado aqui na PNTV. Está começando mais uma edição do Jornal Potiguar Notícias. Eu sou o Thiago Rebolo, hoje é segunda-feira, dia 30 de janeiro de 2017. Jornal Potiguar Notícias, sempre ao vivo aqui, você já sabe, de segunda a sexta-feira, nesse horário a partir do meio-dia. Você pode sintonizar o Jornal Potiguar Notícias pela PNTV, no pntv.com.br, pelo potiguarnoticias.com.br e também aqui pela nossa live no Facebook. Você também pode ouvir o nosso programa pelas ondas da 87.7 FM Parnamirim. Então vamos dar início ao nosso programa de hoje, cumprimentando aqui Cefas Carvalho, que já está de posse no microfone da PNTV. Tudo bem, Cefas? Boa tarde. Boa tarde, Thiago Rebolo. Boa tarde você, amigo e amiga que novamente está aqui nos assistindo. Nós vamos conversar aqui, eu e Thiago Rebolo, sobre o que está acontecendo em Parnamirim, Natal, Rio Grande do Norte, Brasil e no mundo. Muita coisa acontecendo, muita coisa grave acontecendo, teve atentado no Canadá, nós vamos falar um pouquinho sobre isso. E no segundo bloco teremos uma entrevista previamente gravada. Com quem, Thiago? A nossa convidada no segundo bloco do programa de hoje será a coordenadora da Pastoral Carcerária aqui no estado do Rio Grande do Norte, a advogada Guiomar Veras. Ela veio aqui à PNTV falar sobre essa problemática lá em Alcaçuz, né? A Pastoral Carcerária é uma das instituições envolvidas nesse trabalho com os detentos, com as famílias, né? Que vivem esse momento muito doloroso, que vivem esse momento muito trágico na penitenciária estadual de Alcaçuz, no estado todo, né? No estado todo de uma maneira geral, né? Então a gente vai conversar um pouquinho sobre direitos humanos, sobre o trabalho da Pastoral Carcerária com Guiomar Veras, que é coordenadora desse trabalho aqui no estado do Rio Grande do Norte. Agora são 12 horas e 4 minutos, a gente começa o nosso programa de hoje falando, Cefa, sobre a Operação Eficiência, mais um desdobramento da Operação Lava Jato. O empresário, o ex-bilionário Eike Batista, né, que estava em Nova York, embarcou de volta para o Brasil e foi preso pela Polícia Federal na manhã de hoje, quando desembarcou no aeroporto no Rio de Janeiro, Cefas Carvalho. Parece que agora se venceu uma etapa importante, né? Eike Batista agora está atrás das grades. Exatamente, Thiago. A Polícia Federal, enfim, mostrou eficiência, né? Porque tinha deixado que ele evadisse do país com tranquilidade. Há até o vídeo dele embarcando para Nova York, sorrindo com extrema tranquilidade. Ainda há uma expectativa generalizada sobre o que realmente significa essa prisão de Eike Batista. Afinal de contas, ele vai delatar? Ele vai fazer uma delação premiada ou não, uma delação normal, dizendo todos os políticos para quem ele concedeu propina, todos os políticos com quem ele teve um envolvimento? Fala-se muito que Eike Batista era muito ligado a Dilma e Lula, e realmente a fortuna dele cresceu significativamente durante as gestões Lula e Dilma. Afinal de contas, foram 8 anos de Lula, 4 de Dilma, mais 2 de Dilma, no total 13 anos de gestão do PT. Evidentemente que nesse período Eike Batista amealhou grande parte da sua fortuna. Contudo, também existem muitas fotos, muitas evidências de contatos de Eike Batista com políticos de partidos hoje adversários do PT, como, por exemplo, PSDB e PMDB. Existem fotos de Eike Batista em jantares com Sérgio Cabral, atualmente preso, com o próprio Eduardo Cunha, com Geraldo Alckmin, enfim. Eike Batista tinha relações com políticos de todos os partidos importantes, sem exceção. Eike Batista, como milionário que era, ajudou a viabilizar a Olimpíada do Rio de Janeiro, tinha dezenas de megaprojetos, projetos de hotéis 5 estrelas do Rio de Janeiro, de São Paulo, enfim. Muita gente está envolvida com Eike Batista, mas, Thiago, nem todos os negócios de Eike Batista, nem todos os contratos e envolvimentos são ilícitos ou ilegais, né? A função agora da Justiça e da Polícia Federal é separar o joio do trigo, ou seja, investigar o que é envolvimento com propina, o que são contratos ilegais e envolvimentos ilegais, como, por exemplo, aquela propina que Eike Batista passou para Sérgio Cabral, que já ficou caracterizado ali a lavagem de dinheiro e a propina, e o que apenas são contatos meramente formais, como, por exemplo, existem milhares de fotos de Eike Batista, tanto com o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, como com o ex-presidente Lula. Mas não quer dizer que nem Lula, nem Fernando Henrique, assim como nem Dilma, nem Geraldo Alckmin, nem sequer Eduardo Cunha, tenham, de fato, envolvimento escuso, envolvimento envolvendo coisas ilegais com Eike Batista. Agora, uma vez Eike Batista estando no Brasil, vai-se ter uma longa investigação, a mídia, Thiago, vai deitar e rolar em cima disso, vão aparecer matérias falsas, vão aparecer boatos, vão aparecer especulações, enfim, dias de muita tensão para todos os envolvidos, e são muitos.
Afinal de contas, como acabamos de dizer, Eike Batista, como mega milionário que era, chegou a ser, salvo engano, o 6º, 7º, 8º homem mais Chegou a ser o mais rico do Brasil. mais rico do Brasil E, consequentemente, 6º, 7º, um dos mais ricos do mundo. Agora dos ricos do mundo. E ele tinha ambições sólidas de ser o homem mais rico do mundo. Ele tem entrevistas na qual falou isso. Bem, do sonho de ser o homem mais rico do mundo, agora vai para trás das grades em cadeia normal, em cela simples, porque ele não tem curso superior. É isso que eu ia comentar aqui. O Eike Batista foi preso hoje pela manhã, quando desembarcou no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, e foi levado para o presídio de o presídio Ari Franco, perdão. Ele seria levado para Bangu 8, né, onde também está preso o ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, mas aí ele não tem curso superior, então foi levado para a penitenciária Ari Franco, que está extremamente superlotada, Cefas. A penitenciária Ari Franco tem capacidade para 968 presos, mas hoje abriga quase 2.200, ou seja, está com mais do que o dobro da sua capacidade e agora recebe aí, né, um detento ilustre, né? Exatamente, Thiago. Apesar da ironia do detento ilustre, a gente tem que conversar tem um assunto que deve ser conversado. Não é que Eike Batista seja superior aos outros brasileiros ou superior aos outros presos. Na minha humilde opinião, um ladrão de galinha do Rio de Janeiro e Eike Batista tem o mesmo peso. Mas o fato, Thiago, é que alguém com tantas informações e com tantas possibilidades de esclarecer alguns assuntos deve realmente ter um tratamento, não digo privilegiado, mas diferenciado. Ele deve ser colocado em uma cela separada. Ele deve ser tratado como um preso especial, não porque seja um ser humano especial. Lembrando que ele está envolvido em crimes que envolvem o governo do Estado do Rio de Janeiro e a presidência da República, né? Exatamente. E, consequentemente, milhões ou bilhões de reais, Thiago. Então, não é pouca coisa. Então, se a polícia e a justiça querem o dinheiro de volta, querem esclarecer, tem que dar a ele não um tratamento superior. Você não vai dar caviar para Eike Batista na prisão, mas que há de ter um tratamento diferenciado, não só ele, qualquer preso na mesma situação. Eu incluo aí, por exemplo, até o ex-governador Sérgio Cabral. Isso considerando ainda, Thiago, que eu não acho que nenhum preso, sem exceção, mereça ser tratado como bicho ou como lixo na cadeia. Nem no Rio de Janeiro, nem aqui, nem em lugar nenhum do mundo. Você não precisa tratar com privilégio, não precisa paparicar, mas também não precisa tratar como um animal, Thiago. Não é a função do Estado, inclusive. São 12h10. Este é o Jornal Potiguar Notícias desta segunda-feira, dia 30 de janeiro. Daqui a pouquinho a gente vai veicular uma entrevista bem legal que nós fizemos aqui com Guiomar Veras, que é coordenadora da Pastoral Carcerária aqui no estado do Rio Grande do Norte. Que por coincidência ela falou praticamente isso, né? Que a forma como você trata o preso pode ter resultados depois, pode ter consequências depois. Isso é óbvio, e a Guiomar, com muita propriedade, já que ela trabalha com isso, falou sobre esse assunto. É bem interessante o bate-papo com ela. Antes de a gente fazer um intervalo, vamos falar aqui sobre outros dois assuntos, bem rapidamente. Hoje pela manhã, né, a presidente do Supremo Tribunal Federal, a ministra Carmen Lúcia, homologou 77 delações premiadas de executivos da Odebrecht, né? Então é uma notícia importante também. Lembrando que a homologação dessas delações estava a cargo do ministro Teori Zavascki, que foi morto 2 semanas atrás. A presidente do STF tomou para si essa responsabilidade, com o suporte dos auxiliares de Teori. Ela homologou hoje essas 77 delações premiadas, mas manteve em sigilo, né, o conteúdo dessas delações. A gente espera que hoje à noite o Jornal Nacional não saia, né, o conteúdo dessas delações. O Jornal Nacional sempre tem informações privilegiadas, né, que os outros veículos não têm. Enfim, pode sair, e da mesma forma que podem sair alguns nomes e o Jornal Nacional colocar os nomes que eles acham convenientes. Mas, ironias à parte com o Jornal Nacional, o fato, Thiago, é que uma vez homologadas, essas delações, ainda que estejam em sigilo, elas podem ser usadas pela Procuradoria-Geral da República e podem vir a para abrir investigações e inquéritos. Podem vir a público a qualquer momento. Então, a homologação, eu confesso, eu não esperava que a ministra e presidente do STF, Carmen Lúcia, homologasse tão rápido. Eu imaginei que ela fosse protelar, assim, tiro o meu chapéu para a atitude da presidente Carmen Lúcia. Acabou fazendo jus à memória de Teori, né, Zavascki, que você falou que foi morto. Você poderia falar que ele morreu, né? Falei, ele morto há 2 semanas. Exatamente. A Carmen Lúcia homologou,
E, a qualquer momento, também uma decisão dela, ou um pedido do procurador Rodrigo Janot, pode vir a público, se não todos os nomes, para usar alguns nomes. Lembrando que a grande imprensa brasileira sempre divulga os nomes que lhes interessem. Geralmente são nomes ligados ao PT, como Lula e Dilma, mas já houve o nome de Michel Temer, já houve gravação envolvendo o senador Romero Jucá. Enfim, há um clima de tensão em Brasília, porque muitos políticos podem estar envolvidos. Afinal de contas, são 77 delações diferentes. Imagina quantas centenas de nomes de políticos não estão nessas delações, Tiago. Pois é, agora são 12 horas e 13 minutos. A gente vai fazer um rápido intervalo comercial. Antes de ir para o intervalo, só duas informações importantes aqui. O SISU, né, o Sistema de Seleção Unificado, o resultado do SISU, aliás, foi divulgado na manhã de hoje pelo Ministério da Educação, viu? Então você, estudante que se inscreveu no SISU, que fez lá a sua inscrição, está concorrendo a vagas em universidades públicas de diversos cursos. Aqui no Rio Grande do Norte são mais de 10 mil vagas abertas. Você pode conferir agora no site do SISU o resultado e saber se você foi aprovado, se você está na lista de espera. Enfim, você pode lá conferir como você se saiu no SISU. Os aprovados devem fazer as matrículas sexta, segunda e terça, dias 3, 6 e 7 de fevereiro. Então é importante, você que ainda não conferiu o seu resultado, pode ir lá conferir na página do Ministério da Educação. E a gente vai encerrar esse bloco, Celso, falando sobre o Canadá, né? Daquelas coincidências infelizes, né? Eu comentava hoje aqui pela manhã. O primeiro-ministro do Canadá, né, em resposta às medidas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que o Canadá recebia, né, com bons olhos os refugiados, né? E eram impedidos de entrar nos Estados Unidos com a nova medida tomada por Donald Trump. E eis que 2 dias depois do anúncio feito pelo primeiro-ministro do Canadá, um atentado terrorista em Quebec mata 6 pessoas. Em um país onde raramente acontecem atentados e raramente acontecem coisas nesse sentido, né? Uma coincidência, ou não, né? Mas algo extremamente infeliz. O primeiro-ministro canadense, o Justin Trudeau, ele é conhecido na política internacional por ter posições extremamente progressistas. Salvo engano, Tiago, é o único ministério do mundo da qual 50% dos ministros são ministras, são mulheres. E ele deixou bem claro que ele queria uma paridade absoluta. Então, o Canadá tem um ministério, além de ter 50% de homens, 50% de mulheres, é um ministério que tem pessoas de várias etnias, tem negros, tem descendentes de indianos. Enfim, Justin Trudeau, ao contrário de Donald Trump, prima pela ação progressista, pelo respeito à diversidade e, infelizmente, justamente 2 dias depois dele dizer isso, acontece uma tragédia dessa num país onde raramente acontecem tragédias. Lembrando que esse incidente, né, aconteceu no Centro Cultural Islâmico, né, lá de Quebec, onde 6 pessoas morreram e outras 8 ficaram feridas. Tiago, só mandar um abraço aqui antes do intervalo, um grande abraço para Neuma Albuquerque, sempre acompanha a gente, ela é ex-diretora de marketing aqui do jornal, é uma amiga muito querida. Um grande beijo para Neuma Albuquerque. Perfeito, um abraço, Neuma. A gente vai para o intervalo comercial rapidinho, daqui a pouco. Depois do intervalo, a gente conversa aqui com Guiomar Veras, coordenadora da Pastoral Carcerária no estado do Rio Grande do Norte. A gente volta já. Gente, tirei uma pessoa muito especial. Só que nem sempre ela consegue colocar comida na mesa. A boa vontade me deu um amigo que já não tem nada de oculto. E para ele e milhares de famílias, a LBV vai levar o meu presente. Uma cesta cheinha de alimentos. Participe e faça a sua doação também. A sua solidariedade sustenta o nosso trabalho. Se você planeja construir ou reformar, preste atenção neste recado. Construindo ou reformando, você pode comprar agora tintas e texturas com preços de fábrica. É isso mesmo, preço de fábrica. Esse é um compromisso Luxor, a mesma qualidade das melhores marcas nacionais e internacionais e condições imbatíveis. Venha até uma de nossas lojas e confira. Tintas Luxor, a marca especializada em texturas. O câncer é aquela coisa que a gente nunca imagina que vai acontecer com a gente. É uma realidade dura, eu não vou mentir para você. A casa busca fazer o melhor acolhimento possível. Não é um lugar que queira evitar a morte, é um lugar que queira
fazer a vida. Talvez eu veja o mundo de uma forma muito mais bonita, porque eu crio ele como eu quero. É a realidade que é imposta. Eu tenho que me adequar a ela. E eu sou feliz pra caramba. Casa Durval Paiva, 20 anos. A PNTV entrevista agora a coordenadora da Pastoral Carcerária aqui no estado do Rio Grande do Norte, também membro do Conselho Penitenciário aqui do estado, Guiomar Veras, que já está aqui com a gente. Tudo bem, Guiomar? Seja bem-vinda. Bom, Tiago, tudo bem? Muito obrigada. Agradeço imensamente, a oportunidade Pastoral Carcerária. Perfeito. Guiomar, o sistema penitenciário carcerário aqui do estado do Rio Grande do Norte vive um momento de uma crise muito delicada, né? Na penitenciária estadual de Alcaçuz, né, que é o centro de toda essa tensão, já quase 30 mortos foram registrados, quase 30 mortes foram registradas lá no presídio, né? Qual o olhar da Pastoral Carcerária para essa questão, para essa situação? Bom, sem dúvida, um olhar de grande preocupação. É uma situação assim, bastante complexa, um problema realmente grave, né, e que, assim, de nossa parte, o que a gente percebe é uma necessidade urgente, né, de mudança na própria política penitenciária do Estado, né, como um todo. Né. Então, a gente conversa agora sobre Alcaçuz, onde realmente explodiu, mas isso como um fruto, né, de uma série de equívocos históricos, inclusive, e que precisam ser repensados, alternativas outras precisam ser postas, né, postas e realmente implementadas, de maneira a humanizar mais esse sistema prisional e assim, realmente impedir que fatos desse tipo, né, aconteçam e que realmente atinge a todos nós, né, a toda a sociedade. A senhora não é a primeira pessoa que diz isso, né, de que a situação em Alcaçuz era uma bomba relógio, né, era uma tragédia, infelizmente, anunciada, né? Quais fatores a senhora elencaria como responsáveis, como, enfim, como elementos que descambariam para uma crise tão grave como essa? A própria superpopulação carcerária da unidade. Então, uma unidade prisional que realmente tem mais que o dobro, né, da capacidade, a inexistência de equipes técnicas que acompanhassem aqueles presos, os próprios familiares. Então, um espaço de prisão que simplesmente estava funcionando mais como um depósito humano. Né? As pessoas, todos os presos confinados, né, naqueles espaços, sem atividade laboral, educacional, sem um acompanhamento por uma equipe técnica, né? Então, não existe profissionais da área de serviço social, da psicologia. Então, em meio a isso tudo, a superpopulação, as más condições, né, da própria unidade e o que aconteceu, né, de 2015 para cá, o que vem acontecendo, as próprias rebeliões que fizeram com que as celas fossem destruídas, os fortalecimentos dos grupos, que também vieram muito em decorrência disso, dessa omissão, dessa ausência do Estado, né? Não de hoje, mas de sempre. E pode até dizer mais, né, a própria ausência e omissão também da própria sociedade, de todos nós como um todo. Né? Acho que a gente também tem que trazer um pouco dessa responsabilidade para todos. Correto. Guiomar, dentro desse seu raciocínio, além dos desafios que a Pastoral Carcerária já enfrenta, como é encarar também o desafio midiático? Porque se associa sempre os direitos humanos, o tratamento humanitário a detentos, por exemplo, como algo nocivo, algo negativo. Fala-se muito, bandido bom é bandido morto. É uma coisa que, infelizmente, vem sido massificada nas redes sociais. Como é trabalhar isso? Como é atender a questão carcerária, ao mesmo tempo lutando contra esse preconceito, contra esse chavão? Isso para a gente é até instigante, porque esse chavão é reflexo também de acho que pode-se dizer até de uma problemática que vai bem além, né? Quer dizer, se tem essa visão, a gente até diz, assim, hoje em dia as pessoas perderam até o pudor de falar tanto em nome da violência,
Quer dizer, a preocupação, não se tem mais um certo comedimento, uma cautela na hora de chegar e dizer não, é bom que mate, é bom que destrua todo mundo. Quer dizer, as pessoas hoje dizem isso abertamente como se estivesse falando uma coisa positiva, quando na verdade a violência não se combate com violência. É um pensamento equivocado, inclusive ao próprio trabalho da pastoral e de todas as pessoas que compõem o grupo. São pessoas que realmente são pessoas muito aguerridas em nome de uma palavra de paz, né? de realmente uma cultura de paz. E eu acho que sempre que se fala nisso, que se leva a isso, é uma corrente positiva que se gera. E o papel da pastoral, ao visitar uma unidade prisional, ao conversar com um preso, não é um papel de passar a mão na cabeça de um bandido, como se diz tão corriqueiramente. É, sobretudo, um papel de passar uma mensagem de amor, de paz, e essa mensagem que essas pessoas têm que receber. Né? Essa mensagem que essas pessoas têm que receber, inclusive, para que possam retornar com mais um fator positivo, né, que pode contribuir para esse retorno, para que ela possa retornar melhor à sociedade. As prisões, da forma como estão, elas não funcionam, isso é fato. E pessoas que vão para esse espaço de prisão, que são custodiadas lá, ao invés de voltarem melhor, ao invés de serem pessoas que voltassem positivas para estudar, para trabalhar, para voltar às suas famílias e para a sociedade, dentro de um curso realmente de longe da criminalidade, elas voltam realmente inseridas em facções, elas voltam, isso na sua grande maioria, né, voltam realmente com a mentalidade voltada para um crime, às vezes, até bem maior do que cometeu e do que fez com que ela entrasse no sistema prisional. Comenta-se que as prisões hoje são universidades do crime, né? A pessoa entra com um crime banal e sai formada, ela sai com PhD em crimes maiores. Exatamente. E isso exatamente em razão desse pensamento equivocado, de que é para só se jogar lá dentro e nas piores condições. Quer dizer, isso, em nenhum momento, isso fez com que essas pessoas melhorassem, em nenhum momento esse tipo de pensamento fez com que diminuísse a criminalidade. Muito pelo contrário. Então, assim, enquanto pastoral, né, enquanto realmente militante por essa garantia da dignidade da pessoa humana, dessa preservação, a gente está muito firme nesse pensamento, essa forma preconceituosa, né? Assim, até que eu acho que nem caberia mais, porque acho que é muito claro que em nenhum momento o nosso trabalho é pautado na impunidade, né? Em se pregar a impunidade de qualquer pessoa que cometa um delito, né? Então nunca houve nenhuma ação nesse sentido. Nosso trabalho é apenas de seguir o que diz o próprio evangelho, o próprio cristão, né? O próprio cristianismo e sobretudo um trabalho de se passar uma mensagem de cultura de paz. Guilma, fala pra gente como tem sido o trabalho com as famílias, né? As mães, as esposas que estão aqui do lado de fora, aflitas, né, por informações, por saberem como é o estado dos seus familiares que estão lá dentro do presídio, né? Nesse sentido, a pastoral tem um papel importante, né, de prestar essa assistência. Nos fale como tem sido esse trabalho. Exatamente. Logo quando, né, aconteceu essa tragédia em Alcaçuz, foi criada uma frente de apoio, né, aos familiares e ao próprio sistema prisional, e a pastoral é uma das instituições integrantes dessa frente, né, uma frente composta por membros da OAB, da própria UFRN, da Universidade Potiguar, são diversas instituições, do Conselho de Psicologia, de Serviço Social, e a pastoral, como um dos integrantes, começou desde o início a acompanhar as famílias que se encontravam, isso no primeiro momento na penitenciária de Parnamirim, né, e ainda permanecem. Então, assim, são vários familiares que não saíram de lá, continuam ali no entorno da penitenciária, na busca de notícias, já quando notícias, mas reivindicando a melhoria das condições em que eles se encontram. E a pastoral começou a prestar esse apoio,
né, exatamente na busca mesmo de realmente viabilizar o recebimento de notícia dos parentes daquelas pessoas e também nas próprias condições em que aqueles familiares se encontram na frente da penitenciária. Num segundo momento, quando alguns corpos já começaram a ser identificados pelo ITEP, então a pastoral também começou, né, um grupo também começou a permanecer no espaço do ITEP, onde as famílias vão, ou para identificar, ou até mesmo para receber, né, os corpos, né, de seus parentes. E a pastoral está lá presente, inclusive, assim, realmente é um momento muito importante, esse apoio espiritual e esse encaminhamento até também social e psicológico. Por quê? Porque daquele atendimento primeiro no ITEP, né, dependendo da situação e da necessidade que a família apresente, então ela também pode ser encaminhada para um outro grupo, né, que esse grupo também com membros da pastoral e desses parceiros que compõem a frente, que no caso, né, pessoas técnicos da área da psicologia, do serviço social e do direito. Então esses profissionais eles estão atendendo numa sala, né, que foi disponibilizado pela Arquidiocese de Natal, que fica de frente ao subsolo da catedral, e eles atendem no período das 14 às 18 horas. Então, são essas 3 frentes de atendimento que realmente a pastoral vem fazendo agora nesse momento, exatamente por compreender que é uma situação extremamente delicada, né, assim, realmente muito triste, e essas famílias estão sofrendo, são famílias que já sofrem com a prisão dos seus parentes, são famílias que também sofrem com o próprio preconceito da sociedade, e agora, né, assim, ainda somado a isso tudo, com a própria gravidade da situação, né, de não ter notícia se seu parente está vivo ou morto, de ter notícia que seu parente está morto, muitas vezes até com o corpo totalmente esquartejado, né? Então, de enterrar um filho sem cabeça, sem algum membro. Então, isso é muito traumático. Sem dúvidas, essas pessoas precisam de um apoio espiritual, de um apoio psicológico, e o nosso trabalho se propõe exatamente isso, né? A estar presente com essas pessoas. Perfeito. Cefas Carvalho? Guiomar, a gente sabe que em Alcaçuz, como em outros presídios, existem lá presos de altíssima periculosidade, homicidas, estupradores. Contudo, também existem presos de baixíssima periculosidade, que estão lá por estelionato ou por briga em bar, enfim, crimes extremamente leves, alguns inclusive sem ser julgados, ainda com julgamento a ser feito. Uma pergunta dupla: como a Pastoral Carcerária trabalha especificamente essa diferença de detentos, os de altíssima periculosidade e os de baixa periculosidade, e como convencer a opinião pública disso, que a maioria lá não é necessariamente de monstros, de estupradores, sociopatas, mas de pessoas que poderiam ser amigos, parentes nossos, por exemplo, que quebraram um bar ou que deixaram de pagar pensão alimentícia, por exemplo. Exatamente. E, inclusive, isso assim, você trouxe um dado realmente muito importante. O que se diz costumeiramente é que é como se a grande maioria da população carcerária fosse composta por pessoas de altíssima periculosidade. E, na verdade, a gente que está no dia a dia, que trabalha com isso, né, e eu falo isso também até na condição de servidora pública, porque eu sou servidora de um programa do Tribunal de Justiça, que é o Novos Rumos na Execução Penal, que foi criada, inclusive, para desenvolver ações de apoio no momento de reintegração social do preso. E lá nós encaminhamos para mercado de trabalho, para cursos profissionalizantes, é todo um apoio nesse momento de saída do preso do espaço de prisão. E o que a gente observa isso, e assim, são 13 anos de trabalho nessa área, né, é que essas pessoas precisam de oportunidade. A grande maioria tem boa intenção, né? A juventude, assim, boa parte é composta por pessoas jovens que realmente terminaram por cometer um delito, às vezes por influência, por uma imaturidade mesmo, pelo próprio envolvimento com a droga que está em todos os espaços.
Então, ali tem pessoas que realmente nem são do mundo do tráfico, por exemplo, propriamente dito, mas que são até dependentes e que estão ali como traficantes e que entram nesse julgamento, né, que todos fazem como se fossem pessoas perigosas. E a gente vê que isso realmente acentua mais ainda o problema. A pastoral ela é para todo e qualquer preso. O nosso trabalho é passar a palavra de Deus, essa palavra de amor, o próprio evangelho para todas, para qualquer pessoa que esteja no espaço de prisão, né? O cumprimento, né, da passagem, né, em que Cristo diz: estive preso e foste me visitar. A necessidade de conscientização da sociedade de que realmente a grande parte das pessoas que estão lá dentro são pessoas que precisam de oportunidade. Isso aí é realmente uma necessidade grande. E o que a gente percebe, eu digo isso até nos atendimentos que fizemos agora, após, né, esse ocorrido da semana passada, foi assim, inclusive pessoas que foram mortas e que não integravam nenhuma das facções, pessoas que já estavam com progressão de regime já prevista agora, por exemplo, para o mês de fevereiro, né? Então, tinha um atendimento que eu fiz, assim, que, assim, a família extremamente abalada, né? O filho, ele com 24 anos de idade, com previsão de progressão de regime agora para fevereiro, com um emprego já certo, né, que já tinha um tio, já tinha conseguido um trabalho para ele com muitos planos para sair, para trabalhar, né, e a gente assim, não integrava nenhuma das facções, assim, e as informações, isso de um acompanhamento que nós fizemos no espaço do ITEP, mas as informações que nós temos é que a grande maioria, inclusive desses que foram mortos, realmente não integravam nenhuma facção e assim, a gente até vai fazer um levantamento em relação a essa questão dos delitos cometidos por eles, exatamente para mostrar com números quem eram essas pessoas que foram mortas. Com um perfil extremamente importante isso para a sociedade natalense saber por que eles estavam lá. Eu só queria complementar, né? Há uma forma de gestão prisional que a gente aposta muito como um modelo e que realmente, assim, apresenta resultados extremamente exitosos, que é o modelo de gestão da metodologia APAC, né? Que existe, assim, de forma consolidada no estado de Minas Gerais. O Rio Grande do Norte trouxe, com apenas uma unidade ainda, que fica na cidade de Macau, mas com uma intenção de realmente ampliação para outras cidades, né? A exemplo de São Gonçalo do Amarante, a intenção, realmente uma unidade humanizada e que trabalha na perspectiva de promover essa adequada reinserção social do preso. E tem uma frase que, assim, na PAC a gente usa muito, assim, a gente fala muito, que é: só amamos o que conhecemos. A sociedade, assim, as pessoas não conhecem quem está lá dentro, não conhecem suas famílias, não conhecem sequer o espaço de prisão. Então, todo um julgamento, um pré-julgamento que pode ser desconstruído a partir do momento em que essas pessoas se aproximem, que conheçam melhor essa realidade. E nesse ponto, até a pastoral se coloca à disposição. Se quiser conosco conhecer um pouco a própria pastoral carcerária, inclusive para desconstruir também esse imaginário, esse pensamento equivocado sobre o nosso trabalho, nós nos colocamos à disposição. Se quiser também nos acompanhar numa visita também a um espaço de prisão, também essas pessoas terão contato com uma realidade totalmente diferente da que elas pensam aqui fora. E nesse ponto nós nos colocamos, assim, inteiramente à disposição. Perfeito. Guiomar Veras, coordenadora, portanto, desse trabalho da Pastoral Carcerária aqui no estado do Rio Grande do Norte. Muito obrigado pela sua entrevista, parabéns pelo trabalho e boa sorte também na condução dos trabalhos daqui para frente. Thiago, obrigada, César. Um bom dia. Obrigado a você que está nos acompanhando, muitíssimo obrigado também.